Pois bem, estamos aqui hoje para a resolução de problemas. Aqui hoje vamos resolver a questão do Enem de 2011, a questão 170 do caderno azul. A questão diz assim: todo o país passa pela primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe suína, H1N1, sendo médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, de São Paulo. A imunização deve mudar no país a história da pandemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar a tendência do crescimento da doença, que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Aqui na tabela nós temos a campanha de vacinação contra a gripe suína, com as datas de vacinação, o público-alvo e a quantidade de pessoas vacinadas. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade de ela ser portadora de doença crônica é A, 8%, B, 9%, C, 11%, D, 12% ou E, 22%. Vamos agora para a resolução. Como visto aí na leitura da questão, nós temos o que aqui? Encontrar a probabilidade da pessoa portadora ser de doença crônica, né? Ter doença crônica. Então vamos relembrar aqui a probabilidade, como é que é calculada. A probabilidade é igual ao número de casos favoráveis ao seu problema sobre o número de casos possíveis. Então primeiro vamos começar com o quê? Fazendo o número de casos possíveis. Mas qual seria o número de casos possíveis? Seria a quantidade de pessoas vacinadas, né? Que é o número de casos possíveis. Então o quê? Os casos possíveis. Os casos possíveis seriam as pessoas vacinadas. Mas as pessoas vacinadas seriam quem? Todas as doenças, né? Então o que? O primeiro, trabalhadores de saúde indígenas, 42. Mais as pessoas portadoras de doença crônica, 22. Mais adultos saudáveis entre 20 e 29 anos, seriam 56 pessoas. População com mais de 60 anos, seriam mais 30 pessoas. Mais adultos saudáveis entre 30 e 39 anos, que seriam o quê? 50. Logo, esse total de pessoas aqui dariam 200 pessoas. Então, essas 200 pessoas seriam o quê? Todas as nossas possibilidades, ou seja, nosso espaço amostral, certo? Então, seria 200 pessoas. Agora, vamos atrás de nossos casos favoráveis. Nossos casos favoráveis seriam o que? As pessoas portadoras de doenças crônicas, que no qual seria o que? O N das pessoas crônicas aqui, um NC, seria o que? Quantas pessoas? 22 pessoas. Agora que nós temos o número de casos possíveis e o número de casos favoráveis, vamos só aplicar na forma. Então o que? A probabilidade seria o que? Número de casos favoráveis, 22. Probabilidade de C, né? Probabilidade de C seria o que? 22, que seria o número de casos favoráveis, sobre o número de casos possíveis, que são quanto? 200, que é o total de pessoas. Isso aqui você pode simplificar, que daria o quê? Simplificar por 2, que seria 11 sobre 100, que seria igual, fazer essa divisão ia dar 0,11, que transformasse em porcentagem seria 11%. Logo, o item correto, logo, a alternativa correta seria o item C. Compreendido? Primeiro de tudo, lembremos a fórmula, que é o que? O número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Encontramos o número de casos possíveis, que seria o nosso espaço amostral, que seriam todos, né? Ou seja, nós somamos todas as pessoas, todos os casos. E por último, encontramos o número de casos favoráveis, que era as pessoas que nós queríamos saber, que seria o que? A probabilidade dela ser uma portadora de doenças crônicas. Mas quantos são? 22. Aplicamos na fórmula, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis e encontramos a porcentagem.
Com isso, o item correto é o item C.